Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com a nossa programação ao longo da manhã, nessa edição do dia 31 de janeiro, dia 31 que tem cara de dia 68, ou mês que não acaba, mês longo, né, esse de janeiro, tão longo que deu até ano novo lá na China, enfim. Vamos trazer aqui a previsão do tempo nesse dia, começando aí também em fevereiro com Bárbara Centelhas. Bárbara, seja bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas. Bom dia a todos, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês sempre. Bom, Bárbara, janeiro marcado por muita chuva, né? Uma mescla de chuva, calor, umidade, pancadas, tempestades, enfim. Essa transição de janeiro para fevereiro, o que promete os próximos dias para o clima? Legal, foi realmente um mês intenso, né? Não só em números de dias, que realmente parece que foi muito longo, mas também em relação às condições climáticas. Nós tivemos muito extremos, né? Muitas chuvas, muitas formações de tempestade, volumes excessivos, um período extremamente seco no sul do país, parte do Nordeste. Então a gente teve aí essa configuração final do mês de janeiro, né? De que, de fato, a gente tem o norte, a região central, sudeste do país com bastante precipitação, ainda que variada, né? A gente tem visto alguns produtores reportarem que em algumas áreas, por exemplo, em São Paulo, que tem recebido um bom volume de chuvas, choveu um pouco menos da média, outras regiões chovendo bastante, então bastante variabilidade, instabilidade. Mas o que eu vejo para essa transição, e acho que para vocês aí também está aparecendo, né, ao longo desses próximos 7 dias, olhando o modelo Cosmo aqui do INMET, então essa transição agora do dia 31 até os primeiros 7 dias de fevereiro, é que esse cenário ele se mantém, né? Se configura, principalmente devido à configuração de mais umas acras. Então, a gente até viu hoje na atualização das cartas sinóticas do INMET que estamos com uma nova configuração da zona de convergência do Atlântico Sul. Nós vemos aqui, né, de forma muito clara essa conexão e a formação desse canal de umidade, né, com essa área de baixa pressão que se formou no Atlântico Sul, em decorrência de uma frente que avançou e ficou estacionária aqui em direção ao litoral do sudeste do país. Nós vemos aqui a ZECIT, né, que é a zona de convergência intertropical bem intensa, trazendo esse aporte de umidade que deu todas as condições favoráveis para a formação dessas acas, que nós já sabemos que é algo bem característico, é chuvas em todo esse canal, né? E como nós conseguimos ver aqui, o acumulado, ele tende a ser de chuvas bem expressivas, desde o sul aqui do Pará, parte do Tocantins, parte do Maranhão, Mato Grosso, Goiás, norte do Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, sul de Minas, São Paulo, até norte do Paraná nós podemos esperar volumes mais significativos de chuva. Quando a gente vê aqui indicado em vermelho para rosa, isso significa chuvas acima de 100, 150 milímetros. Mas vale avisar que para os próximos dias, depois a gente pode até passar aqui dia a dia, né, para ver como esse acumulado se configura ao longo da semana, nós podemos até ter volumes acima disso. Nós temos visto, né, alerta da Defesa Civil reportando volumes bem intensos e tempestades aqui para o estado de São Paulo, para o sul de Minas, parte do Triângulo Mineiro, Goiás, porque de fato nós saímos de um período quente, entramos com muita umidade e isso é a receita perfeita para a gente ter temporais, tá? Então isso vem podendo acompanhar de raio, trovoada, granizo também, né? Claro que é muito específico da localidade, não vai ser uma granizada generalizada, mas é algo que pode vir a acontecer se as condições de microclima estiverem propícias, e é importante a gente avisar, porque a gente sabe que para a agricultura, né, essas pancadas de chuva muito intensa em um curto intervalo de tempo, também não é tão positivo, né? Se a gente pensar aqui no Centro-Sul, o plantio da cana acaba sendo prejudicado, né? Os volumes de água que poderiam ser muito bem distribuídos aí ao longo dos dias, né, para a cultura poder se desenvolver e fazer um uso eficiente dessa água, acaba sendo prejudicado. A gente tem volumes muito intensos, isso causa desestruturação do solo. Então, apesar de ser um volume significativo, ele pode gerar alguns transtornos, tá? E como eu falei, os extremos, né? O sul, a gente vê que aqui ao longo dos próximos 7 dias, apesar de ter previsão, é um volume que gira aqui em torno de 1 a 10 milímetros, isso para uma semana. É um volume muito pequeno, e pensando que eles já estão, né? Tem regiões ali no centro-oeste, principalmente extremo-oeste do Rio Grande do Sul, que já está aí há 40, 45 dias sem chuvas significativas. Isso coloca eles numa condição de estresse hídrico, de seca um pouco mais severa, que esses 10 milímetros, se vierem, não vai fazer muita diferença. E também aqui no Nordeste, como eu comentei, principalmente o norte, né, começando pelo norte de Minas Gerais,
parte da Bahia e os outros estados mais no extremo nordeste do país também tendem a receber volumes mais baixos de chuva, tá? Vamos ver como essa chuva se distribui ao longo da semana? Vamos ver. Beleza, vamos lá. Eu acho que é interessante a gente ver isso, né? Então, como eu falei, tem essa área de baixa pressão, então agora é a previsão para as próximas 24 horas, ainda até aqui o dia 1º de fevereiro. Então, a gente já vê bastante chuva sendo prevista aqui no estado de São Paulo, nesse sul do Mato Grosso, sul de Goiás. Conforme a gente avança, né, para as próximas 48 horas, então indo até o dia 2, a gente já vê que essa chuva fica mais ampla, né, mais generalizada aqui, pegando toda a parte do Mato Piba, um ponto importante, né? A gente tem sul do Maranhão, parte do Piauí, oeste da Bahia com chuvas previstas, isso é muito positivo, né? Pensando nas áreas de interesse da agricultura, e a gente vê que essas chuvas se distribuem com um pouco mais de intensidade, como a gente vê aqui, por exemplo, no sul de Minas, no leste de São Paulo, essas chuvas podem em um dia ser de 40, 50 milímetros, né? Em Goiás também, aqui nessa divisa, onde tem a divisa com Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás também pode ter volumes mais significativos. Então a gente vê se pulverizando essa área de chuvas mais significativas conforme a gente avança. Indo para o dia 3, nós começamos a ver mais intensidade, ela começa a avançar, né? Sai um pouco aqui do Mato Grosso, do Paraná e já começa a avançar um pouco mais, formando esse canal mesmo na região central, sudeste do país, e tende a diminuir esse volume a partir do dia 4. Então a gente vê que ao longo ali dos 7 dias, né, nós temos bastante chuva, mas ela está bem concentrada agora ao longo do final de semana e início da semana que vem. Tanto que conforme a gente avança aqui, né, para o dia 5, a gente até vê, né, uns volumes mais significativos concentrados aqui ainda no centro-oeste, sul do Pará, mas aquele volume mais intenso que trazia um aporte significativo para o sudeste e parte do centro-oeste estava muito relacionado aos os próximos dias, tá? E aí, conforme a gente avança, esse volume tende a ir diminuindo, tá? Ainda que com bastante presença de umidade, mas principalmente São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Sul do Tocantins já começa a receber menores volumes de chuva, e aí até o fim da nossa previsão persiste esse cenário. Então, só resumindo, né, o que eu falei, a tendência é de fato que esse volume bem significativo de chuva não se distribua ao longo dos 7 dias, mas se concentre aí nos próximos 3, que reforça tudo aquilo que eu falei das chuvas extremas, dos riscos, né, atrelado a esse volume alto de chuva em um curto período de tempo. Bárbara, acho importante a gente entender algumas situações que estão ocorrendo. E aí a gente vai por partes porque a gente tem fenômenos acontecendo e cada um desses fenômenos vão afetar mais ou menos algumas regiões do país. No Nordeste, por exemplo, a Sim. gente tem a zecite acontecendo, as acas também afeta um pouco e tem o VECAM, né, um vórtice ciclônico que acaba atuando também para o Nordeste. Como é que a gente mostra essas atuações acontecendo no Nordeste para os Vou pegar próximos aqui. dias? A gente consegue ver, né, que, por exemplo, a zona de convergência intertropical atuando e trazendo bastante chuva, né? Ela é a principal fonte de precipitação. Claro que ela não consegue atuar em todo o Nordeste, né? Como eu falei, a faixa mais leste tende a receber menores volumes, e é essa zecite que dá aporte para outras chuvas em outras regiões, tá? Então, o VECAM, eu confesso que eu não me atentei a isso, tá? Mas assim, o que nós vemos é que, de fato, a Zecite é o que está contribuindo bastante nesse momento para essas chuvas, principalmente no Maranhão, Piauí e oeste da Bahia. E para o sul do país, a gente tinha uma atuação de um cavado também. Você chegou até a comentar, né? Ter uma situação de baixa pressão atuando lá no sul. E eu começo a ver algumas preocupações, até mesmo olhando um pouco mais para frente, de fortes ventos ali em Santa Catarina, possibilidades de intensidade, né, de questão de ventos. Eu pergunto isso porque em anos anteriores a gente teve situações, né, para o sul do país em que os ventos fortes desse período trouxeram complicações. A gente tem alguma previsão que esteja aí no seu radar em relação a isso? Até tô dando uma olhada aqui em relação às rajadas de vento, né? A gente não tem, por enquanto, até passar aqui aos poucos, a gente vê
essa rajada vindo com mais intensidade, né? Então aqui é a velocidade do vento em 10 metros, em metros por segundo, pegando aqui sul do Mato Grosso do Sul, talvez o noroeste do estado do Paraná, né? Aqui no dia 31 ainda. Então, conforme a gente avança, né, você vê que não tem nenhuma condição de rajada tão significativa. Talvez no Paraná, o Paraná é uma região que pode sofrer com isso, tá? Até esses volumes de chuvas que a gente comentou, até devido a essa área de baixa pressão aqui no Atlântico Sul, pode trazer volumes significativos de chuva, principalmente para o litoral do Paraná, as capitais, né, aqui Curitiba, também para Santa Catarina, Florianópolis, a gente pode ter esses volumes mais intensos de chuva também ocorrendo nessas regiões. A previsão é que não seja tão intenso quanto nós estamos vendo no Sudeste, por exemplo, tá? Mas podem chegar. Mas em relação às rajadas de vento, essa questão da tempestade, nós não vemos nada muito significativo por enquanto, tá? Pelo menos aqui nos modelos, eu não tinha trazido antes, mas eu já peguei aqui, eu não vejo nada que nos preocupe por hora, tá? Mas claro que aqui, quanto mais distante vai ficando a previsão, menos assertiva ela é, né? E a recomendação é que as pessoas acompanhem isso no dia a dia, fiquem alerta a qualquer alerta da Defesa Civil também, que eles acompanham isso em tempo real, constantemente, tá? Mas para o sul, de fato, quando a gente olha que o. Deixa eu voltar um minutinho. O acumulado, né? Como eu falei, não é um volume tão significativo quanto aqui, principalmente São Paulo e partes de Minas Gerais, mas, por exemplo, nós temos aqui o norte do Paraná podendo receber altos volumes de chuva, a região litorânea, né, aqui também, ó, com bastante volume. Então, de fato, o que isola as chuvas é realmente ali no Rio Grande do Sul, que acaba sendo um pouco mais desfavorecido, né? Essa chuva não consegue chegar com intensidade. A gente até vê alguma coisa podendo acontecer aqui no extremo nordeste do estado, no norte. Claro que essas chuvas aqui no sul, elas podem ocorrer, elas podem até ser pancadas de chuva, até em decorrência da temperatura muito alta. Eu acho que é um ponto que a gente pode trazer também em relação, principalmente ao Rio Grande do Sul. Posso mostrar esses mapas também, porque vai ter temperaturas bem elevadas nessa próxima semana. Isso pode favorecer formação de temporais, mas o que se espera é que se formem cai em volume fortes chuvas, mas sem ser um volume significativo acumulado, tá? Pelo menos essa é a previsão que nós temos até o momento. Até mostrar aqui para vocês a questão da temperatura, pode ser? Pode ser. Legal. Quando a gente olha aqui, né, olhando o horário mais quente, quando a gente fala 18 TC, a gente está falando ali em torno das 3 da tarde, tá? Que tende a ser o horário mais quente. Começando aqui no dia 31, vocês vão ver que a gente começa a ver a formação de uma onda de calor. Tá vindo aqui da Argentina, no Paraguai. Nós já temos, né, o Rio Grande do Sul já vem aí dessas temperaturas bem elevadas desde a semana passada, de alguns dias já. A gente vê que a região central e principalmente o oeste do estado já está recebendo temperaturas máximas superiores a 30, 32 graus, mas eu vou passar aqui de 24 e 24 horas até a gente ver essa bolha de calor formar e chegar no Rio Grande do Sul. Então a gente começa a ver aqui, ó, a formação dessa bolha de calor, que representa temperaturas já superiores a 40, 42 graus aqui mais no centro, tá? Conforme a gente avança ela vai aumentando, né? E a gente vai vendo o aumento da temperatura. Então, por exemplo, aqui no dia 2 de fevereiro, nós já temos em parte do oeste do Rio Grande do Sul as temperaturas ficando registradas e previstas para cima de 36, né? Virando aqui de 36 a 38 graus, grande parte da região central oscilando aqui de 32 a 36. E conforme a gente avança, começa a preocupação, né? Principalmente a partir do dia 3, nós temos grande parte do estado do Rio Grande do Sul, já com previsões acima de 38 graus, o extremo oeste já chega aqui a bater a marca de 40, e isso se intensifica no dia 4. Então, no dia 4, nós temos praticamente todo o oeste, parte do sul e região central registrando temperaturas acima de 40 graus. A gente vê aqui o norte da Argentina, né? Até surpreendente uma bolha de calor tão intensa, registrando as temperaturas acima de 44 graus, né? Então, conforme a gente avança aqui, ela não vai durar por muito tempo, né? A gente vê que no dia 4 tem esse pico, né, da temperatura máxima muito elevada, logo isso começa a se dissipar, mas ainda assim, né, mesmo caindo um pouco a temperatura, nós vemos que tende a ser muito quente os próximos dias por lá, tá? Eu acho que daí logo depois a gente vê no dia 6 que já começa
a se dissipar, é o horário mais quente, é o último registro que nós temos de previsão. Então, acho que no Rio Grande do Sul o alerta é esse, né? Temperaturas muito elevadas podem ocasionar tempestades isoladas, mas sem ser volumes significativos de chuva, pensando ali no volume agricultável, né? Nas condições de balanço hídrico e tudo mais. Isso nos preocupa, principalmente porque a gente sabe que Rio Grande do Sul já passa por uma estiagem, principalmente as lavouras aí vão sofrer com esse calorão e para as pessoas também, né? Quem está no Rio Grande do Sul se prepara, Sim. pega uma sombrinha, pega aí um protetor solar, vamos se preparar para esse calorzão aí. Bom, vamos aqui para a nossa participação de quem está aqui com o nosso chat. Passa a vinheta. Bom, a participação aqui é do Luiz Igor. A gente começa com ele solicitando. Região de Irecê está precisando de chuva. A gente tem até alguns relatos anteriores comentando que os reservatórios lá da região de Irecê, na Bahia, tem pouca água. O que a gente traz de previsão para Irecê? Legal, eu trouxe aqui a visão do INDE, né, que é aquele comparativo de modelos que a gente está acostumado a trazer quando falamos aqui para as regiões específicas, né? E vamos olhar aqui como que fica o comparativo das previsões. E de fato, Irecê está fora daquela região, né, do radar daquela região que pode receber essa chuva vinda das ACAS, né, que consegue extrapolar para a parte ali do oeste da Bahia, não chega a atingir a região de Irecê, né? Então, apesar de algumas regiões da Bahia receberem esse volume mais significativo de chuvas, quando nós comparamos, né? Lembrando que é sempre a última linha aqui, tá? Da previsão, e são vários modelos diferentes, comparando ao longo do dia de 3 em 3 horas. Nós vemos possibilidade de chuva, mas não podemos nem chamar de chuva agronomicamente significativa ocorrendo nessa sexta, que é 0,2 milímetros. Talvez ali no domingo chegue a somar próximo a 1 milímetro, mas nós sabemos que isso não é suficiente, tá? Então, assim, a gente pode dizer que olhando a previsão a longo prazo, essa aqui vai até um pouco mais estendida do que a nossa ali do INMET, que nós estávamos olhando, nós não temos, infelizmente, nenhuma previsão de chuva significativa para a região de Irecê. E as temperaturas, né, também dentro do esperado do que a gente sabe ali para a região nordeste da Bahia, alguns dias podendo ter temperaturas ali na casa dos 33, 34 graus. Então, temperaturas elevadas, não vai ser tão quente quanto a onda de calor no sul, mas também é uma das regiões que vai estar mais quente ao longo dessa semana e o tempo seco. Nossa próxima participação da Letícia Lacerda. Previsão do tempo para Montes Claros, Minas Gerais. Ela comenta que lá está muito calor, nada de chuva. Inclusive havia uma previsão de 100 milímetros, mas no decorrer da semana foi diminuindo essa previsão de chuvas que a gente traz lá para Exato, Montes Claros. para Montes Claros, né? Bom, Isso. aqui olhando Montes Claros, a gente vê que está bem condizente com a previsão que nós tínhamos ali no INMET para o estado de Minas Gerais, que traz, né, o acumulado maior de chuvas agora nesses próximos dias e depois tende a estabilizar. E nós vemos de fato isso. Também vejo que está longe desses 100 milímetros, né, esse volume mais intenso. A gente vê volumes de chuva agora nessa sexta tarde, na madrugada de sexta para sábado, durante o sábado e o domingo também. Por exemplo, aqui é o modelo do americano, né, do GFS, mostra essa chuva. O modelo ECMWF até intensifica um pouco mais essa chuva de sexta para sábado. Nós vemos isso também aqui no modelo europeu, no modelo suíço, né? Todos eles aparecem aqui, esses volumes de chuva, em volumes até semelhantes, mas a partir de domingo, principalmente a partir de segunda-feira, nós já vemos se instalar uma condição de maior estabilidade e praticamente aqui, né, nas nossas previsões que vão a mais longo prazo, ainda até o dia 9 de fevereiro, cessa a chuva e aí a gente volta para esse cenário de calorão, né, as máximas ali superando a casa dos 30 graus e pouca chuva. Então, o que vier de chuva vem agora nesses próximos 3 dias, mas pelo que nós vemos aqui, também longe de ser aquele volume significativo. Claro que as previsões, isso é importante a gente ressaltar, né? É difícil a previsão acertar exatamente o volume, principalmente esses volumes extremos, porque eles dependem de uma série de condições que muitas vezes não são possíveis de serem captadas nessas previsões mais macro.
como foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, lá no ano passado, né? A gente sempre cita esse evento, porque existia uma previsão de volumes acima de 200 milímetros, mas ninguém conseguiu prever que isso chegaria a 600 em algumas outras regiões, né? Então é sempre bom a gente pontuar isso, mas por enquanto nós não vemos nenhum cenário de chuva extrema para Montes Claros. Nossa próxima participação, José Pereira pedindo ali para o sertão pernambucano. A Vamos gente, lá. Tem alguma região específica? a gente pode eleger uma cidade aqui, de repente, Petrolina. Tá, vou pegar petróleo aqui. Vamos lá. Petrolina até aparece alguma coisa um pouco para hoje, né? A gente vê que tinha uma previsão de manhã aqui pelo modelo do SNWF, mas era o único modelo que trazia isso para nós. Pinta alguma coisa ali em domingo, né? No domingo, o modelo americano traz um volumezinho, mas pouco significativo, tá? A gente não vê nenhum cenário aí de chuvas mais intensas. Talvez algum volume no domingo, de domingo para segunda, mas depois a gente já vê de novo, esse cenário de estabilidade persistindo pelo menos ali até sexta-feira, dia 7. Aí, de dia 7 para o dia 8 também, aqui no modelo americano, aparece uma chuva. No modelo europeu, essa chuva aparece também, mas aí a partir do dia 8 para o dia 9. Mas, de novo, um volume não muito significativo. Acho que não é o suficiente para amenizar ali as condições em termos de disponibilidade hídrica. O José agora ele pediu também de uma outra cidade mais específica, ó, Vamos lá. Ouricuri. Ouri. É sempre importante, viu, pessoal que está aqui no chat, trazer o É, nome da cidade, que aí a gente consegue ser mais assertivo aí para vocês. sim. Sim, vamos lá. Tá aqui o comparativo. Bom, aqui em Ouricuri a gente tem um pouquinho de chuva sendo previsto entre hoje e amanhã, tá? De novo, ainda um volume baixo, mas existe uma previsão, né? A gente vê que as temperaturas ficam até um pouco mais ou menos, pensando ali na casa dos 30, né? Algumas previsões até de 30 a 28, mas de forma geral o cenário não muda muito, tá? Tem alguma chuva ou outra ocorrendo durante a semana, mas também apenas um modelo apontando, não é um consenso entre todos os modelos, tá? Então, durante a semana toda, uma condição de maior estabilidade, de tempo seco, e aí talvez a partir de sexta-feira, dia 7, a gente vê o modelo, principalmente o modelo do GFS, que é o modelo americano, já apontando para uma chuva mais significativa na sexta, no sábado, no domingo. O modelo europeu um pouco mais conservador e traz essa chuva só para o domingo, dia 9, mas vale, né, o alerta. Aqui, quando a gente fala de previsão de tempo, essa previsão para além de 7 dias, ela já é considerada uma previsão com baixa probabilidade de acerto. Então, é importante acompanhar para ver se esse cenário aqui da sexta, sábado, domingo, que é bem otimista, né, persiste e de fato vai acontecer, tá? A gente tende a ter maior assertividade quando a gente olha essas previsões a mais curto prazo, tá? Muito bem. Agora eu vou solicitar algumas regiões do país para a gente ter um panorama de cada região. Porto Velho, em Rondônia. Porto Velho, vamos ver aqui. Ai, Porto Velho tem chuva, dá para ver aqui só, a gente vê as bases da nuvem, né? E os volumes, já dá para ver que é uma região que vai chover bem, a gente tem previsão de chuva praticamente aí todos os dias se acumulando por várias horas, né? O acumulado de 3 horas, principalmente no sábado, aqui nós temos bastante chuva, no domingo, na segunda, na terça-feira também. A gente vê que aqui no modelo do GFS tende a estabilizar um pouco a quarta e a quinta, mas no modelo europeu e em outros modelos, né, até o modelo suíço, o modelo alemão, continuam trazendo esse panorama de chuva e isso segue ao longo aí de toda a nossa previsão. O sábado, né, a gente vê aqui que o sábado, a previsão do sábado no modelo GFS é de bastante chuva. Também aqui o SMWF, que é um modelo que tende a ser bem assertivo, porque tem uma resolução boa de 9 quilômetros, né? De quinta para sexta, praticamente chovendo em todas as horas do dia. Então, Porto Velho é uma das regiões que está sendo bem beneficiada aí com esse aporte de umidade e precipitação ao longo da nossa previsão. Vamos lá para o Nordeste. O Nordeste tem tido muitas preocupações, principalmente no extremo Nordeste. Então vamos ali eleger duas cidades, Natal e João Pessoa.
Calma. Acho que pegou certo? Acho que não, né? Ah, pegou. Perfeito. Vamos lá. Natal a gente já tá, tem previsão, acho que para hoje, né? De hoje para amanhã, mas de forma geral é uma região que não está sendo beneficiada. A Zecit está posicionada um pouco mais em direção ao Maranhão, né? E não trazendo tanta chuva assim para a região ali Ô, de Bárbara, acho Natal. que Eu não eu sei só se vou está pedir uma certo. correção. Parece que trouxe Piatã, É, né? não sei o que aconteceu. Vamos ver aqui. Aqui, desculpa, gente. Agora sim. Aí, Eu agora sim. tava estranho mesmo, né? Eu comecei a falar, falei, não tá batendo. Perfeito. Bom, vamos lá. Agora é Natal, Natal mesmo. Nós temos pouca previsão para os próximos dias, tá? Principalmente agora o final de semana. Tende a ser, tem uma previsãozinha ou outra, mas volumes um pouco mais baixos. Isso muda, né, ao longo da semana. Então a gente tem previsão de chuva a partir de segunda-feira, principalmente terça-feira nós já vemos os modelos, né? Tanto o modelo GFS quanto o modelo CWF e os demais, trazendo volumes mais significativos. Aqui o modelo da Meteo Blue trazendo bastante chuva para quarta-feira à tarde, e a tendência é que isso persista ao longo da nossa previsão, né? De novo, o GFS jogando um volume de chuva maior no fim da previsão aqui no dia 9. Então, Natal, pelo que nós vemos aqui nesse comparativo de modelos, é que os próximos dias ainda tendem a ser um pouco mais secos, mas que a partir do início da semana que vem esse cenário muda e nós temos aí volumes mais significativos de chuva ocorrendo. E você falou João João Pessoa, Pessoa, né? isso. Agora sim. Então, a pessoa também vem com um comportamento bem parecido, tá? Os próximos 2 dias, no final de semana, principalmente o sábado, um pouco mais seco. A gente já começa a ver alguma chuva correndo ali no domingo, na segunda-feira, mas a partir de terça-feira nós temos bastante previsão, né? Principalmente aqui o modelo ECMWF nos traz um volume mais significativo. Ao longo de todas as horas aqui previstas, né? Nós temos volumes acima de 1, 2 milímetros, isso no acumulado do dia dá um volume significativo de chuva, e isso tende a persistir até se intensificar aqui na sexta-feira, dia 7, e aí a partir de sábado e domingo, dia 8 e 9, já cai um pouquinho. A gente vê que o modelo GFS, o americano, é um pouco mais pessimista, mas também registra bastante chuva, né? A gente vê que ao longo do dia vai tendo registros, né? Ele não é tão positivo quanto o SMWF em relação à quinta-feira, principalmente a sexta, mas traz um consenso ali quando a gente olha essa última linha, né? Eu sei que é bastante informação esse quadro, mas a gente consegue ver um consenso ali de que pode sim ter chuva ocorrendo na região de João Pessoa, principalmente a partir de segunda-feira, bem parecido com o Natal. Vamos lá para o centro-oeste. Vamos pegar uma cidade fronteiriça, Ponta Porã, para a gente entender o quanto que essa região fronteiriça vai pegar dessa situação que vem ali bem do sul, né, do nosso continente aqui. Uhum, legal, vamos dar uma olhada. Para Ponta Porã, a gente tem alguns volumes, tá? A gente já vê a distribuição um pouco mais diferente de chuva, né? Diferente do que a gente estava vendo ali para a região do Nordeste, que é um período constante de chuva. A gente tem uma previsão ou outra, vamos começar aqui por essa linha do GFS, até para hoje, mas a gente vê que é um volume de chuva ocorrendo em um período específico, sempre muito relacionado ao final do dia, né? Então, aqui no dia, às 17 horas, aí o sábado já é uma condição maior de estabilidade, sem muitas chuvas. No domingo também pode vir a ter um volume no período da tarde, pouco significativo, né? Acumula aqui em torno de uns 6, 7 milímetros, podendo superar, chegar a uns 10 milímetros, né? Mas as outras previsões também já trazem volumes mais baixos. Então não tem tanto volume de chuva assim para os próximos dias, né? Nos dias mais próximos ao início da nossa previsão. Esse cenário muda um pouquinho a partir da quarta-feira, a gente começa, principalmente da quinta-feira, né? A gente começa a ver um volume um pouco mais significativo, tanto aqui no modelo do GFS, no modelo do SMWF, no Icon nem tanto, mas no Meteoblue também começa a aparecer uma chuva, e isso vai se intensificando no fim da nossa previsão, que vai até domingo, principalmente da sexta e no sábado, e aí o domingo já é uma condição
de maior estabilidade. Então, aqui para a região de Ponta Porã, a gente pode ter uma chuva ou outra isolada em forma de pancada, mas não é um volume tão significativo como a gente tem visto em outras regiões ali do centro-oeste. Vamos para o sul do país, em Horizontina, para entender como fica essa região noroeste do Rio Grande do Sul. Vamos lá. O noroeste tá complicado, já está com uma condição bem crítica, né? E quando a gente olha a previsão, não tem previsão de chuva, né? Começando aqui no dia de hoje, indo ao longo do final de semana, na segunda-feira, começa a aparecer alguma coisa aqui na terça-feira, mas praticamente insignificativo, né? O 02, um volume um pouco maior na quinta-feira aqui previsto pelo GFS. Aparece também esse volume, ainda que um pouco mais baixo, no SMWF, mas de forma geral, a previsão até um pouco mais longo prazo é de quase nenhum volume de chuva ocorrendo na região de Horizontina. E eu posso dizer que, com certeza, para todo o noroeste, ali, oeste do estado do Rio Grande do Sul, também provavelmente tem uma condição muito semelhante. E para a gente finalizar, vamos para o sudeste, ver a região de Guaxupé. A gente olha muito para o café nesse momento, o café está batendo recordes de preço e é muito importante a gente entender como fica o clima para essa região de café. E Guaxupé aí pode ser Ali um chove. indicativo. Uhum. Ali chove, a gente tá ali no olho do furacão, né? Apesar de não ser um furacão de verdade, mas assim, ali da atuação dessas arcas, né? Então é uma das regiões que a gente tem, principalmente para os próximos 3 dias, 4 dias, volumes constantes, o céu fechado, tempo nublado e uma queda na temperatura, isso é interessante, né? A gente não comentou, mas aqui no Sudeste, ali já é uma região de temperaturas mais amenas, mas a gente vê uma queda na temperatura máxima, então a gente já vê o registro, por exemplo, nessa sexta-feira, a máxima ficando entre 24, o modelo SMWF apostando em 25 graus, né? Então a gente já vê uma queda em relação ao que estava acontecendo. Aqui no sábado, né, a máxima 21, 23, mesmo persistindo aqui no domingo, na segunda, então vem chuva e isso faz com que as temperaturas fiquem um pouco mais amenas, mesmo mudando um pouco esse perfil ao longo do início da semana que vem, ainda com bastante chuva prevista, até o fim da nossa previsão, nós temos aí volumes acumulados que podem ser significativos na região. Claro que os maiores volumes com certeza vão ocorrer agora no início dessa previsão. Muito bem, Bárbara Centelhas, muito obrigado pelas suas informações, sempre bem-vinda aqui no Notícias Agrícolas. Até semana que vem. Até, obrigada, bom final de semana para vocês. Bom final de semana. Bom, pessoal, vamos para os nossos alertas, começando aí pelos alertas do INMET. O alerta do INMET de hoje pega uma boa parte do Brasil, indo ali desde o Amazonas, norte do país, né? Alguma passa aqui pelo centro-oeste, descendo até o sudeste, ou seja, a gente tem uma longa faixa aí de alerta, o INMET trazendo aí, vamos ver o que diz esse alerta. O INMET publica aviso iniciando, né, no dia de hoje, sempre vale até o dia seguinte, né, o período da manhã do dia seguinte. Chuva entre 30 e 60 milímetros ou 50 e 100 milímetros. Ventos intensos de 60 a 100 km por hora. Risco de de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e de descargas elétricas. As regiões afetadas por esse alerta são Centro Goiano, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Nordeste Paraense, Norte Pioneiro Paranaense, Sudeste Paraense, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Centro-Sul Mato-Grossense, Sul Goiano, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Marajó, Nordeste Mato Grosso, Leste Mato Grosso do Sul, Campinas, Oeste de Minas, Bauru, Piracicaba, Sul, Sudoeste de Minas, Itapetininga, Centro-Norte de Mato Grosso do Sul, Oriental do Tocantins, Baixo Amazonas, Norte Mato Grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato Grossense, Norte Goiano, Macrometropolitana Paulista, Marília, Norte Central Paranaense,
norte do Amapá, Araraquara, metropolitana de Belém, sul fluminense, Vale do Paraíba Paulista, norte maranhense, sul amazonense, noroeste goiano, centro-oriental paranaense, sudoeste mato-grossense, norte catarinense, noroeste de Minas, metropolitana de São Paulo, Assis, sul maranhense, litoral sul paulista, centro amazonense, Distrito Federal, Madeira Guaporé, Campo das Vertentes, extremo oeste baiano, Pantanais do sul do Mato Grosso, sul do Amapá, noroeste paranaense, metropolitana do Rio de Janeiro, norte de Minas, zona da mata, centro maranhense. Ou seja, é realmente uma longa faixa de umidade. Em parte é por causa daquela explicação, né, que a Bárbara trouxe aqui para a gente, né, a zona de convergência, as ACAS aí atuando, levando essa umidade muito forte para toda essa região central e norte do país. Vamos para os alertas do CEMADEM. Nessa sexta-feira, dia 31, o CEMADEM traz risco hidrológico para a região sudeste, né, compreendendo aí São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Considera-se alta a possibilidade de ocorrências de eventos hidrológicos na região geográfica intermediária de Barbacena, Juiz de Fora e Pouso Alegre, considerando aí Minas Gerais, São Paulo e São José dos Campos, considerando São Paulo, nesta última com destaque para os municípios do litoral norte paulista. Nessas regiões, a previsão de pancadas de chuva, especialmente a partir da tarde, que pode ocorrer com forte intensidade. Diante dessa previsão, associados aos acumulados de chuva dos dias anteriores, aumenta a possibilidade de ocorrência de enxurradas, inundações pontuais de córregos canalizados em áreas urbanas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas. Na bacia hidrográfica do rio Paraitinga, há possibilidade de inundação gradual devido às condições de saturação do solo e ao nível já elevado do rio Paraitinga. Considera-se moderada a possibilidade de ocorrências de eventos hidrológicos nas regiões geográficas intermediárias de Ribeirão Preto, Araraquara, Campinas e Sorocaba, compreendendo São Paulo, Volta Redonda, Rio de Janeiro e Petrópolis, compreendendo aí o Rio de Janeiro, Varginha e Belo Horizonte, compreendendo aí Minas Gerais, devido à previsão de pancadas de chuva, especialmente a partir da tarde, que podem ocorrer com forte intensidade. Assim, não se descarta a possibilidade de ocorrência de enxurradas, inundações pontuais de córregos canalizados em áreas urbanas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas. Esses são os alertas do CEMADEM. Temos aqui um aviso da Defesa Civil que monitora aí as chuvas do Mato Grosso. A gente sabe que Mato Grosso, a gente passa por períodos de muita intensidade de chuvas. Os mapas mostram isso. Apenas alguns momentos mais leves, ali onde o produtor até mesmo consegue andar com a colheita. Mas o alerta aqui da Defesa Civil do Mato Grosso, né, em decorrência de chuvas intensas que atingem o estado desde o início do mês. Eles estão monitorando alguns municípios, no total são 44 municípios monitorados, que estão classificados com estado de atenção pela Defesa Civil do Estado, por terem sido atingidos por fortes chuvas, sofrido com inundações em vias públicas, em imóveis e até mesmo pontes e estradas danificadas. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, né, CPTEC e INPE, acumulados de chuvas em Mato Grosso do início de janeiro até essa quinta-feira, né, ontem, foi de 254 milímetros. A Defesa Civil, então, emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas previstas para 91 municípios. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, o alerta é válido para regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Sul, onde as chuvas podem atingir até 60 milímetros por hora, com ventos intensos de até 100 km por hora. Há ainda alerta de chuvas de até 30 milímetros por hora, com ventos de até 60 km por hora, para municípios das regiões Sudeste, Centro-Sul, Sudoeste e Sul do Estado. Os alertas são válidos até hoje, dia 31, então vocês que estão nessas cidades, nessas regiões de Mato Grosso,
Continuem atentos aí às chuvas que estão pegando muito forte aí no Mato Grosso. Minas Gerais também tem aqui um chamado de atenção, valendo também para o dia de hoje. Previsão de céu nublado, encoberto, com pancadas de chuva, trovadas isoladas no noroeste, central mineira, Triângulo de Minas, Alto Paranaíba, oeste, sul, sudoeste, Campo das Vertentes, no norte, metropolitano, Zona da Mata. Céu nublado com pancadas de chuva, trovadas isoladas. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Muito bem, pessoal. Lembrando, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixa o seu like, assim você acompanha toda a nossa programação diária, que começa ali às 8 da manhã com o Bom Dia Agronegócio. Tem continuidade no Realidades da Safra. Dá sequência aqui com a previsão do tempo. Daqui a pouquinho tem Mercado do Boi para você saber como estão os preços e os andamentos para esse mercado específico. Finalizando ali ao meio-dia com mais informações de outras commodities, outras lavouras aqui que acompanhamos no Notícias Agrícolas. À tarde também temos programação com podcasts, outras entrevistas, ou seja, temos aí entrevistas ao longo do dia, por isso é importante você estar sempre atento e para isso se inscreva aqui no canal, assim você recebe as notificações e não perde nenhuma das nossas informações. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.